toda a nossa experiência, nosso foco, né, acadêmico e profissional, como a Nayara comentou, foi fruto de um projeto de consultoria, né, de um hospital, que nós entramos para fazer toda a parte de reestruturação. Era um hospital de médio porte, que não tinha uma série de elementos necessários ao processo de gestão. Não tinha missão, visão, valor, objetivos, metas, estratégias. Era aquela situação que, para onde o vento está batendo, o hospital ia. E ele tinha um grande potencial. Então, nós começamos a montar todo um projeto de reestruturação, com programas de treinamento, com políticas e estratégias de marketing. E em dado momento desse projeto, há uns 3 anos atrás, né? Demorou muito até sair o livro, nós resolvemos, bom, peraí, vamos pegar toda essa parte conceitual e ver de que maneira a gente consegue colocar em prática. E o grande barato aqui, né, é que vocês consigam entender como que todo o conceito, todo, sem exceção, do que é administração, a gente vai falar disso aqui, como que eu posso enquadrar esse conceito de administração na área de saúde, porque é um nicho de mercado. Muitas vezes, tanto para o administrador que está se formando, que já é formado, ele pode ter na área da saúde um nicho, um segmento a ser abordado. Muitas vezes, quem está à frente do processo de gestão é um médico, que às vezes, tecnicamente, ele é muito bom, mas falta uma base, algum conhecimento na área de gestão. Essa é a grande questão. E para o profissional que já é da área de saúde, para o médico, o enfermeiro, enfim, é importante para ele ter essa noção de gestão. Então, se torna tanto uma oportunidade para quem é administrador, para entrar num segmento extremamente importante para o nosso país, tanto para o profissional de saúde, para conhecer algumas das ferramentas de gestão. Nós aqui não tem como a gente falar sobre todas as ferramentas de gestão, tudo aquilo que um aluno de administração aprende em 4 anos, tudo, sem exceção, nas áreas de estudo de administração, RH, marketing, finanças, operações, que são as 4 grandes áreas da administração, nós podemos enquadrar na área de saúde. Podemos enquadrar na área de hospitais, de clínicas. Então, o nosso objetivo foi, junto à editora que publicou o livro, a editora DOC, que é uma editora específica da área de saúde, né, com vários livros publicados específicos para médicos e para profissionais que queiram atuar em saúde, é tentar dar um pouquinho dessa visão, né, de que ferramentas de gestão, nesse caso, gestão estratégica, nós poderíamos aplicar, utilizar no hospital. O nosso foco vai ser falar um pouquinho sobre instituições privadas, mas o que não vai distanciar muito, tem algumas peculiaridades, com a gestão pública. Né? Você tem algumas ferramentas que você pode também adaptar e utilizar no processo de gestão pública também. Mas nosso foco realmente é usar como estudo de caso, nosso case foi uma instituição privada. Como que eu, gestor, tenho que conseguir pegar, entender essas mudanças do ambiente externo e até que ponto essas mudanças do ambiente externo vão afetar a minha organização. Se eu pego, por exemplo, uma nova legislação, se eu pego, por exemplo, aumento ou diminuição de cobertura para o plano de saúde, essa alteração ela vai impactar no meu hospital, ela vai impactar na minha instituição. Eu tenho que ter flexibilidade suficiente para pegar essa mudança, primeiro enxergar que ela pode acontecer. Que aí, em gestão estratégica, nós falamos de traçar cenários. Né? Eu vou traçar um cenário para que se essa alteração, se essa nova tecnologia surgir, até que ponto a minha empresa ela vai poder se aproveitar disso. Gestão estratégica, faz parte do conteúdo do livro, a gente fala muito da análise SWOT, que é trabalhar com força, fraqueza, oportunidades e ameaças. Até que ponto uma mudança no ambiente externo, uma nova tecnologia, vamos pensar no novo equipamento usado em hospitais, até que ponto o surgimento desse novo equipamento, que é usado em hospitais, eu posso usar isso, se eu tenho esse equipamento, para maximizar uma força minha. Ou até que ponto essa nova tecnologia vai ser uma ameaça para o meu negócio, à medida que, de repente, eu não consigo adotar essa tecnologia, por limitações financeiras, de repente, e o meu concorrente consegue adotar.
Então, a primeira questão importante é realmente, em função desse conjunto de mudanças, eu conseguir interpretar, identificar que mudanças são essas e até que ponto essas mudanças serão ameaças para o meu negócio ou serão oportunidades. Até que ponto eu tenho forças para aproveitar essa mudança ou até que ponto eu vou ter que conseguir me defender dessa mudança. Uma coisa que a gente vê com muita clareza nesse setor é a questão da falta de visibilidade que normalmente o gestor hospitalar tem, até por não ter a formação em administração, a maioria são médicos. Claro que são pessoas inteligentes, a questão não se trata especificamente da qualidade profissional em si, mas do que esse profissional efetivamente estuda. Né? Porque você tem a área médica que vai se preocupar, você pode ter um cardiologista como dono de uma clínica, só que a clínica ela necessita de muito mais do que conhecimento em cardiologia. Então, a ideia é sensibilizar os gestores de uma forma geral de que é necessário ter um profissional de administração para poder exatamente compreender o que o professor Alessandro acabou de falar. O que para a minha empresa efetivamente vai trazer ameaça, o que eu vou poder aproveitar como oportunidade e sensibilizar que uma clínica não está presa em si mesma. Uma clínica ela tá dentro de um universo em que você tem uma série de outras variáveis ao redor. Né? Mudanças políticas, mudanças legais, mudanças tecnológicas, mudanças no comportamento do consumidor, mudança no setor econômico, a parte da renda, o que são os planos de saúde, o que eles representam, como é que está a relação do consumidor final com o plano de saúde, o profissional que está internamente trabalhando no hospital, como é que ele percebe o modelo inteiro de gestão da empresa, a parte do compras, a parte da qualidade do atendimento, a humanização hospitalar, que é um outro aspecto que hoje a gente já vem percebendo a diferença dos layouts dos hospitais hoje. Né? Você entra no hospital hoje, não é mais como ele era antigamente. Né? Ele é muito bem decorado, tem um salão maravilhoso, tem orquídeas naturais, você tem as paredes todas pintadinhas de cores diferentes, dependendo do andar, dependendo do status do cliente, aspas, paciente. Né? Se você tem um plano de saúde que te dá uma cobertura básica nesse andar, esse andar vai ter uma cor. Né? Se você já tem uma pessoa que tem uma renda maior, que tem um plano diferenciado de saúde, você vai para um outro andar que tem uma outra característica que você olha e identifica, obras de arte penduradas na parede. Né? Meu tio ficou hospitalizado, não vou dizer o nome do hospital porque não faz sentido agora, mas ele tinha um barman dentro do quarto dele, quer dizer, uma pessoa está internada, né? Só que ela está internada, os familiares não. Então você tem um bar dentro do quarto. Agora você fica se perguntando, meu Deus do céu, o que faz um bar dentro de um quarto de um hospital que está internado? Mas é toda uma concepção da hospedagem do familiar que está ali. Então tem televisão, tem cama confortável, tem puff, tem geladeira, frigobar, fogãozinho, não sei o que. Mudou completamente. Inclusive, até essa questão da parte da hotelaria hospitalar, ela mudou completamente. E se esse gestor de hospital não tiver um par administrador, ele se perde em meio a tantas outras funções que são efetivamente ligadas à área médica. Deixa, né, a parte voltada para a gestão, para a gente que tem o olho de ver, poder estar buscando as orientações necessárias. E a parte médica, obviamente, vai ficar com o profissional de área médica, assim como todos os outros profissionais que vão estar correlacionados ao funcionamento intrínseco do hospital. Mas você tem um outro lado do hospital, que não é só a clínica, não é só o exame, não é só a internação, não é só a UTI. Né? É muito engraçado, né? Porque hoje a preocupação são com os dois tipos de cliente que a empresa tem. É o cliente interno e o cliente externo. A palavra de ordem hoje em gestão, principalmente na área de marketing, é encantar o cliente. O que é encantar esse cliente? É superar as expectativas dele. Então, olha como é complicado também, na área de gestão, você encantar um paciente. Você encantar, uma coisa é você comprar um carro novo e você chegar lá e você pode ser encantado, né? A pessoa pega lá, eu quando fui comprar um carro, tinha um laço em volta do carro, tinha um pano, tem todo aquele encantamento, você satisfeito da vida. É uma coisa. Outra coisa é, eu tenho que encantar sim esse paciente, esse cliente, mas como é que eu vou encantar o cara que está indo no hospital? Dependendo do que seja, se for uma maternidade, de repente é mais fácil, mas o cara que tem no hospital, como é que eu encanto ele? Como é que eu supero a expectativa dele? Né? Isso em serviço
e uma coisa é importante, nós vendemos serviço, a área de saúde é serviço puro, uma coisa é vender um produto, eu pego isso aqui é um produto, né? Você vai pegar, você vai ver se é bom, outra coisa é vender um serviço que é intangível. Então, na área de saúde, eu vendo um serviço, eu tenho que conseguir tangibilizar o intangível, fazer você comprar alguma coisa, você não consegue verificar se é boa ou ruim, você estando muitas vezes emocionalmente abalado. Olha a grande dificuldade para o gestor. Se já é difícil para o médico, mais ainda para o gestor. Conseguir pegar todas essas características, né, e conseguir encantar esse cliente que está no hospital, que está passando mal, que está com dor, que está com um ente querido, enfim. É muito complicado. Ao mesmo tempo que você tem que se preocupar com o cliente externo, com esse encantamento, você tem que se preocupar também com o cliente interno. Quem é o cliente interno? É teu funcionário. Tem um livro, eu li um tempo atrás, que o título do livro era Dane-se o cliente externo. Quando eu li assim, eu falei, pô, dane-se o cliente externo? Aí vinha assim, preocupe-se primeiro com seu cliente interno, porque é ele que vai dar um bom atendimento para o cliente externo. Que também tem que ser uma preocupação no processo de gestão. Não adianta nada, eu faço todo um processo de comunicação maravilhoso da minha organização, do meu hospital, trabalho a questão do encantamento, treino meus funcionários, pessoal de recepção, pessoal técnico, só que meu funcionário está desmotivado, está com o salário atrasado, está cheio de problema. Até que ponto esse meu cliente interno, meu funcionário, ele vai conseguir dar um bom atendimento para o cliente externo? E a historinha, né? Quem fala assim, não, quando eu chego na minha empresa, os meus planos pessoais eu coloco de lado, eu esqueço. É mentira, ninguém faz isso. Mas o gestor deve ser capaz de identificar potencialidades, identificar essas situações do teu funcionário de recepção, da pessoa, do médico, do enfermeiro, do técnico, enfim, identificar e tentar manter o nível de motivação, de envolvimento desse profissional o mais alto possível, porque é ele que vai estar lá na frente atendendo esse paciente. Eu já fui dar treinamento, fomos dar treinamento uma vez para um hospital, foi muito engraçado, porque como em consultoria a gente acaba cobrando em função da quantidade de pessoas que vão ser treinadas, o dono do hospital falou o seguinte, não, faz o seguinte então, é por pessoa? Eu falei, então treina só o pessoal de enfermagem, os médicos, o pessoal de manutenção, limpeza não precisa não. Primeiro, esse pessoal é importantíssimo, o pessoal de limpeza ele entra no quarto, manutenção recebe esse paciente no elevador. Até que ponto esse pessoal vai se sentir extremamente desprestigiado de olhar dentro da empresa assim, olha só, contratar na empresa de consultoria, estão treinando todo mundo, valorizando, menos eu, só porque eu sou de serviços gerais, só porque eu sou da manutenção. Até que ponto você vai conseguir envolvimento desse funcionário? Então, olha o quanto complexo que é esse processo. Eu tenho que olhar para o cliente externo, procurando encantar, satisfazer as suas necessidades, seus desejos, fazer com que ele saia satisfeito, ao mesmo tempo olhar para dentro, entender como que o meu cliente interno está se sentindo. Quantos hospitais, se alguém aqui trabalha em hospitais, quantos hospitais promovem pesquisas de clima? Quantos? Quem aqui trabalha em hospital? Raros. Vira e mexe, eu dei uma palestra, tem um outro livro da própria editora Doc, que é Qualidade na Recepção. Então, eu fui dar uma palestra fim de semana passado no Congresso Internacional de Ginecologia. E aí, o dono de uma rede de laboratório falou assim, olha só, você tocou num ponto fundamental, que é treinar os funcionários. Treinar, desenvolver, fazer com que muitas vezes o cara está fazendo um negócio errado, não porque está desmotivado, mas porque ele não conhece a técnica. E quem é o profissional que, teoricamente, pelo menos, tem a competência de estar treinando e desenvolvendo? O médico, de repente, consegue treinar questões técnicas, mas questões como trabalho em equipe, administração do tempo, comunicação, são elementos fundamentais no processo interno. Quem trabalha no hospital sabe que, não vou falar o nome aqui, mas pode acontecer um óbito no hospital por problema de comunicação, não pode? Entre compras, enfermagem, pode. Eu já vi acontecer. Em função de problema de comunicação. Olha que situação drástica. Problema de comunicação entre as áreas,
a gente fala um pouquinho de que áreas são essas daqui a pouco, e isso gerou um problema muito sério, que é o óbito de uma pessoa. Então, tentar trabalhar com essa questão cliente interno e cliente externo, tentando traçar, como a gente falou no início, eu começo lá com a missão, que é a razão de ser da empresa, a visão, onde ela quer chegar, os valores. Se o meu funcionário não sabe quem é a empresa, se ele não sabe onde a empresa quer chegar, se ele não sabe o que a empresa prega como certo ou errado, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, todos levam a lugar nenhum. Então é necessário que se dê um norte a esse profissional, se dê um norte, faça treinamento, consiga se avaliar desempenho, consiga promover pesquisas de clima para entender como as pessoas se sentem no ambiente. E não é fazer, falando do cliente interno, uma pesquisa de clima, como eu já vi administradores, donos do hospital. Não, a pesquisa de clima, saber como é que a pessoa se sente. O ideal, o certo, é que não seja identificada. Aí o dono do hospital fala assim, mas eu quero saber quem é. Mas se você fizer o funcionário colocar o nome dele, será que ele vai falar a verdade ou ele vai falar aquilo que você quer ouvir? Você tem que saber a verdade. Como é o seu relacionamento com o seu chefe? Aí vem lá as opções. Eu tenho que botar meu nome? É maravilhoso. O relacionamento com o meu chefe, minha chefe está ali, é maravilhoso. Agora, se eu não colocar meu nome, eu vou falar a verdade. Não me dá oportunidade de crescimento, é extremamente agressiva comigo. Eu tenho que conseguir colher as informações, né, e trabalhar em cima delas. E eu já vi diretor, administrador, às vezes, está lá, falou o seguinte, então tá bom, Alessandro, me convenceu. Não coloca o nome, não. Pede só para o funcionário colocar lá setor que trabalha, sexo, idade, tempo de serviço, se é casado ou solteiro. Mas aí o camarada, eu já vi gente fazer isso, sério. Eu já vi funcionário que pegou isso e assinou. Eu vou assinar, porque com todos esses critérios aqui, né, sexo masculino, setor tal, tempo de casa, esse aqui eu sei quem é, o Alessandro. Então, eu não consigo colher a verdade, não consigo trabalhar o clima, envolvimento, motivação, que é extremamente importante no processo de gestão. Para eu traçar as minhas ações de gestão estratégica, as minhas ações de encantar o meu cliente externo, fazer o meu cliente externo estar satisfeito com a empresa, eu preciso do meu cliente interno. Eu preciso saber recrutar, selecionar, treinar. E quem é a pessoa que vai fazer isso? Como que isso se encaixa no processo de gestão? O que é a gestão hoje? Né? Como eu falei, nós temos 4 grandes áreas do processo de gestão. Eu tenho uma área de gestão de pessoas. Né? Eu e a Nayara estamos escrevendo já, começamos, damos uma paradinha, um outro livro sobre gestão de pessoas em instituições de saúde. Por que gestão de pessoas? Porque é o principal ativo da empresa. Então, o que vai envolver esse processo de gestão de pessoas? Recrutamento, seleção, treinamento, avaliação de desempenho, cargos e salários, programa de remuneração, programas de liderança, todos esses elementos na área de gestão de pessoas, eles estão interligados. A gente fala muito de ter visão sistêmica. O que é ter visão sistêmica? É enxergar como RH, marketing, finanças e operações, ou produção, como que eles se interligam. É muito simples. Se eu pego a área de RH com a área de marketing, por exemplo, elas têm uma interligação. A área de marketing precisa montar uma campanha de comunicação e vai precisar contratar alguém. É o RH que contrata. A área de marketing e finanças. A área de marketing monta uma campanha e vai pegar dinheiro com o financeiro. É importante entender, esse processo de gestão hoje envolve o quê? Envolve estudar cada uma dessas 4 áreas. Como que essas 4 áreas se subdividem. Então eu tenho lá, dentro de RH, recrutamento, seleção, treinamento, de marketing, comunicação, pesquisa de marketing. A Nayara falou um negócio muito legal, entender o estudo do comportamento do consumidor, que é algo que é extremamente complexo. Meu mestrado eu terminei em 2002, foi sobre o comportamento do consumidor de medicamento genérico. Por que genérico? Foi o boom do momento. Né? Em 2012, alguns vão lembrar, foi quando o genérico veio, né? José Serra, pai dos genéricos e tal, e era um mercado que movimentava na época, não sei como é que está hoje, 7 bilhões de dólares. Então, era um mercado extremamente interessante.
Entender o que leva um consumidor a comprar um produto X em detrimento a um Y é extremamente importante. Então, entender dentro de marketing o que afeta o comportamento do consumidor, ele escolher, será que ele escolhe só em função lá do plano de saúde? Ah, o meu plano aceita aqui, então eu vou lá. Será que é só isso? É a única variável o plano de saúde? Estamos falando de serviço, lembra? Intangível. Eu vou operar eu tenho que fazer uma cirurgia, então eu vou escolher lá no plano de saúde o primeiro que vier lá. Então, Alessandro começa com A, né? Normalmente vem o alfabeto, então é com esse que eu vou operar. Não é assim que a gente escolhe. Você tem outros critérios. Aí você tem na área financeira um desdobramento de uma série de questões financeiras e na área de operação também. Então, esse processo de gestão hoje, basicamente vai envolver o quê? Vai envolver estudar as 4 áreas e estudar as 4 fases do processo: planejar, organizar, dirigir e controlar. Basicamente, o que o aluno de administração aprende a faculdade inteira, eu explico isso. Primeiro período, eu falo para os alunos, que eles aprendem 4 anos do curso como que cada uma dessas 4 áreas se subdivide. Então, eles têm um monte de matérias ligadas a pessoas, um monte de matéria ligada a finanças, um monte de matéria ligada a operação ou produção e um monte de matéria ligada a marketing. E aprendem também o processo administrativo, que é o planejar, organizar, dirigir e controlar. A grande questão é, como é que as 4 áreas se relacionam com as 4 fases do processo? É isso. Dentro da área de RH, eu planejo, organizo, dirijo e controlo. Eu faço um plano de recrutamento e seleção, eu faço um plano de treinamento, depois eu organizo os recursos, dirijo e controlo. Na área financeira, faço um plano financeiro, organizo, dirijo e controlo. Na área de produção, planejo, organizo, dirijo e controlo. Dentro de cada uma das 4 áreas, o processo administrativo acontece. Então, o processo de gestão hoje, de maneira ampla, se pudesse falar, é você conseguir entender como pegar essas 4 áreas, essas 4 fases. E aí, no nosso objetivo de hoje é como que eu pego essas 4 áreas, como é que eu estudo essas 4 áreas e as 4 fases no hospital. Essa é a grande questão. Eu tenho que conseguir adaptar isso. E aí, eu preciso de uma coisa: gostar de gente. E é uma situação que está faltando muito no conceito hospitalar. O hospital é um negócio, o hospital é uma empresa, só que eu estou lidando com um cliente totalmente diferente do cliente que eu estou acostumado a lidar. Né? As pessoas vão chegar para ir numa loja fazer compras, você chega feliz. Você vai num restaurante jantar, comemorar com seus familiares, com seus amigos, você vai feliz. Né? Você vai fazer um cruzeiro, você vai feliz. Você entra no hospital feliz em qual situação? E dependendo da situação do nascimento, você pode ter uma crise de brinde. Né? Dependendo da situação, se o bebê estiver sendo bem-vindo por todos, estaremos todos muito felizes. Se a situação não é exatamente assim, mesmo assim há uma expectativa. Né? Há uma expectativa com relação à saúde do bebê, há uma expectativa com relação à saúde da mãe, né? Se o parto vai ser natural, se o parto vai ser induzido. Quer dizer, você tem uma série de características ali envolvidas num ambiente hospitalar que não vão trazer para esse paciente necessariamente felicidade. Quer ver uma coisa que não traz felicidade sempre, que a gente fica meio na dúvida quando você vai entregar o tal do exame, né? do teste de gravidez. Né? Você vê pessoas saindo dali daquele pega, você sabe que a pessoa foi fazer aquele exame, nós não podemos ver, né? Eu trabalhei 3 anos no grupo Labs Dó, você não pode ver, você não pode dizer, parabéns, você vai ser papai, você não pode, você entrega um envelope lacrado. Mas você sabe que a pessoa, você estava ali quando a pessoa foi colher o exame, então você sabe que exame aquela pessoa está fazendo. Então é lógico que se você está entregando, só pode ser aquele. E a reação não é exatamente de felicidade. Tem pessoas que saem desesperadas, chorando, em prantos, né? Porque aquela gravidez não era exatamente aquilo que a pessoa queria, pelo menos não naquele momento. Então, o envolvimento das pessoas é fundamental para você poder ter o início de todo esse processo que o professor Alessandro falou. Eu não estou lidando com qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer momento. Eu estou lidando com pessoas que, por uma forma ou outra, elas estão mais frágeis de acordo com a situação. E elas ainda vão ter outros níveis de problema. Muitas das vezes ela está ali naquele hospital tentando um atendimento, mas ela está com algum problema no plano de saúde dela. Por exemplo, ela não pagou. Né? Ou então aquele exame que lá o plano de saúde não autorizou. Então, toda essa carga emocional, ela vai ser direcionada para quem?
Para o pessoal do atendimento, quando chega no médico, está todo mundo calmo. Chegou no médico, se o médico entrar por aquela porta, as pessoas se acalmam. Mas até ela conseguir olhar para o médico e perceber que o médico está olhando para ela e vai dar atenção para ela naquele momento, você vai passar por uma série de eventos ali em que a tranquilidade ela saiu e ainda não voltou. Está todo mundo tenso, todo mundo estressado. Então, como, né, o professor Alessandro colocou muito bem, a questão de você, porque o hospital ela tem duas características muito significativas. E a gente que lida com isso, a gente sabe disso assim com muito mais, a gente dá muito mais valor para isso. É a questão do atendimento e a questão da higiene. Nós temos diversas vezes durante essas semanas ouvido falar de mortes, enfermaria de recém-nascido, né? Não é limpeza, não é essa cadeira está limpa. Mas ela não, eu não sei se higienicamente ela está de acordo com a conformidade. Então você tem uma série de fatores condicionantes que vão dar uma diferença enorme. Aí entramos nós, nos custos que esse empresário terá no momento em que ele simplesmente não percebeu isso. Eu estou colocando um exemplo muito pequenininho, muito curtinho. Né? O simples fato de você estar num procedimento normal, mal orientado, a não valorização daquele profissional, nós entramos com os custos. Qual é o índice, por exemplo, de gastos hospitalares que aquela clínica, aquele hospital tem, desnecessariamente? Quais são os indicadores de, por exemplo, de infecção hospitalar, porque você vai gastar mais antibiótico, não vai? Você vai ter mais pessoas dando mais atenção para aquele paciente. Está programado isso sair em 24 horas. Não vai sair em 48, 72 horas. Um hospital, ele vive por leito. Ele tem que ter leito desocupado. Para ter leito desocupado, tem que ter entrada e tem que ter saída. Aí entramos nós com a parte desagradável, porque nesse momento, quando nós entramos para mostrar a realidade daquela operação, seja numa clínica, seja num hospital, é que a gente vai usar a verdade. A verdade para qualquer empresário mora na casinha do financeiro. O empresário só vai dar ouvido para nós, sejamos nós quem formos, sejamos médicos, sejamos administradores, quando você mostra uma planilha lá do financeiro dizendo para ele que está tendo um custo desnecessário, com uma série de procedimentos que, se tivesse uma boa qualificação, um bom treinamento, um bom investimento em pessoas, ele não teria. E aí começa a brincar a consultoria. Um outro exemplo interessante, a Nara falou, já tem uns 8, 9 anos que você começou a falar da questão de você individualizar dose. O que é isso? É você pegar um comprimido, você pega um blister, né, que vem lá 10, 15 comprimidos, e você fazer doses individuais. O que acontece? Eu fui no hospital fechar uma consultoria, e de que maneira a gente fechou essa consultoria? A questão do bolso, né? Eu costumo falar que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né? E aí o hospital tinha lá 5, 6 andares, e cada andar tinha um posto de enfermagem, e eles não usavam dose individualizada, unitária. E aí eu fiquei rodando durante uma semana os andares do hospital e pegava lá uma cartela de comprimido que vinha lá, sei lá, amoxicilina. Não vinha quantos miligramas tinham. Pode ser 100, 200, 500. Vinha lá azitromicina, antibiótico. Qual é a validade? E eu fui recolhendo isso do hospital. Recolhi. Fiz uma bolsa cheia. No dia de vender a consultoria para esse dono do hospital, eu peguei uma bolsa cheia de remédio, virei para ele e falei, isso aqui eu peguei nos andares do seu hospital. Fui até a lixeira e virei. Ele, que é isso? Tá maluco? Falei, não. Peguei um remédio e falei assim, qual é a validade desse produto? Não sei, nem eu. Você vai administrar? Tudo é lixo. Você não sabe. Então, assim, conseguir trabalhar, e aí o gestor tem muito essa questão, tem que ter muito feeling para conseguir mostrar. Você só falar assim, não, vamos dar treinamento para os funcionários que vai ser melhor. Primeira coisa que pergunta para a gente eu vou treinar todo mundo sim. Quando que eu vou ter o retorno desse investimento? Treino todo mundo. Quanto é que você vai cobrar? X? Eu pago. Em quanto tempo eles vão conseguir me dar o retorno? É a primeira pergunta. E é um negócio complicado, né? Difícil de responder. Não, treina todo mundo que daqui a 6 meses você vai ter uma qualidade de bom atendimento, vai repercutir em mais pacientes. É complicado fazer isso. É intangível para ele. Mas você tem que conseguir mostrar o que ele vai conseguir ganhar e de que maneira ele vai conseguir se beneficiar disso. Então,
trabalhar com a questão financeira, mostrar o ganho financeiro a médio prazo, pelo menos, é fundamental no processo de gestão. Seja através da área de um processo de pessoas, de processos, você trabalhar com fluxos, né, rever fluxos, fluxograma, um processo, como é que funciona o fluxo do contas a pagar da empresa. As glosas, né? A quantidade de glosa que tem no hospital e clínica é absurdamente grande por erro de recepção. Trocou de um HDL por um LDL, pronto, o convênio já não paga. Né? Só que isso está na recepção, a recepção depende do entendimento da letra do médico. Você não adivinha o exame. Né? Você não supõe nada, a gente não adivinha nada, a gente trabalha com o que está escrito. Só que muitas vezes essa pessoa não está estimulada o suficiente para não compreender a letra do médico, pedir licença a ele, se me dá 5 minutinhos que eu vou pegar o telefone, eu não estou conseguindo compreender a letra do seu médico, eu vou telefonar para ele saber melhor, exatamente, com precisão, qual foi o exame que ele lhe pediu. Caramba, você resolve todos os problemas com a iniciativa de um telefonema. Mas se essa pessoa não estiver envolvida, ela vai colocar qualquer coisa, porque ela vai partir daquela premissa horrorosa que diz o seguinte: não é problema meu. Se der problema, vai dar problema para o paciente, se der problema, vai dar problema para o médico. Só que o médico externo também é cliente do hospital. Ele também é cliente da clínica. Né? Ele poderá encaminhar todos os pacientes dele para a sua clínica, para o seu hospital, ou não. Olha, qual é a clínica? Normalmente a gente pergunta, né? Tenho que fazer um exame, né? Olha, meu plano de saúde cobre tais e tais e tais. Muitas das vezes, se você já sabe que tem que fazer uma cirurgia, você leva o livrinho do seu plano de saúde para o seu médico dar uma olhadinha. Quais aqui, então, o senhor recomenda? Aí ele vai fazer, eu opero aqui, 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 aqui. Mas qual o senhor recomenda? Aí ele, opa, se você perguntou, olha, ou então ele vai dizer para você, olha, nesse hospital eu não quero, porque eu não confio. Ou seja, são várias as formas que um hospital ou uma clínica tem de captar, e se não trabalhar isso direitinho, é o mesmo caminho. A gente usa um provérbio em sala de aula, que é o provérbio chinês, que tudo que projeta luz para um lado, projeta sombra para o outro. Né? Isso é um fato. Então, a mesma ferramenta que você vai poder utilizar para atrair e fidelizar, você vai também utilizar para perder. Só que a nossa indignação, qualquer situação negativa que acontece na vida da gente, você fala para muito mais pessoas, até você esvaziar aquela raiva que você está sentindo, você conta para muito mais pessoas do que uma operação positiva. Ninguém coloca um anúncio no jornal que ganhou na Mega Sena. Por razões óbvias. Né? Mas se você tiver passado por um constrangimento com uma empresa qualquer, você vai lá no seu blog, vai lá no Facebook, vai lá sei lá eu aonde, e vai fazer questão de divulgar, porque você está com raiva da empresa e quer mais é que a empresa se ferre diante dos clientes dela, ou dos possíveis clientes dela. Não é diferente numa clínica ou no hospital. Bom, então como é que nós procuramos estruturar esse material? Nós abrimos um capítulo falando sobre a gestão estratégica em si, né, o que é, como é que funciona, enfim, tentando conceituar, né, segundo os principais autores. Depois falamos um pouquinho sobre planejamento hospitalar, depois algumas ferramentas de qualidade em serviços hospitalares. Então foi essa a divisão que a gente procurou fazer, tentando, vocês vão ver, depois que a gente tiver acesso ao livro, que nós procuramos fazer um enfoque bem teórico no início, né, gestão estratégica, conceitos, principais autores, falamos de Drucker, falamos, né, dos principais autores, depois tentamos relacionar teoria com prática, que eu acho que é o mais complicado. Você tem que ler a teoria, entender a teoria e tentar relacionar essa teoria com a organização em si. Você vai relacionar a teoria com um hospital, ou com uma clínica, ou com um açougue, ou com uma padaria. Você tem que primeiro entender o conceito, depois você faz esse link. Então, a divisão que nós tivemos foi exatamente essa. Drucker é um dos autores que eu particularmente gosto mais, Alessandro também. A gente entende o seguinte: eu preciso ser transparente, e hoje o mercado cobra isso da gente. Né? A transparência ela passou a ser quase que um pré-requisito nas relações empresariais. A gente precisa que a relação seja clara. Então, você tem que ter cumprimento dos contratos, tudo direitinho, e passar uma coisa muito importante, que é a credibilidade. Uma clínica, um hospital, lida com a vida de um ser humano. Então, quanto maior for esse índice de credibilidade e transparência, maior será a tranquilidade de pai e mãe. Até porque normalmente a gente tenta escolher o médico pelo nosso plano de saúde, mas a gente sempre tenta uma referência.
né? Não é muito habitual você olhar lá no caderninho e simplesmente ir. Normalmente a gente pergunta, ou então vê com um colega, olha, você, principalmente da mesma empresa que vai ter o mesmo plano de saúde, olha, estou pensando em ir nesse médico aqui, naquele médico lá, mas você já foi? Alguém que você conhece já foi? É bom, esse médico é bom, ele é legal, ele é bacana? Quer dizer, você procura sempre uma referência, principalmente quando você nunca ouviu falar, porque você não vai arriscar a sua saúde, a sua vida a um profissional que você efetivamente não conhece. Essa questão da própria estrutura da organização, né, eu não esqueço disso. A estrutura é o quê? É você montar um organograma, né? Esse organograma é o quê? A representação gráfica da estrutura organizacional. E eu cheguei uma vez, né, no hospital e falei, vamos montar um organograma para as pessoas saberem realmente aonde elas estão, a quem se reportar, enfim. E eu cheguei lá pro, sei lá, o diretor médico e falei, me ajuda a montar um organograma? Ele sentou comigo e montou. Ótimo. Fui lá no gerente financeiro, diretor financeiro, me ajuda a montar um organograma? Ele foi lá e montou. Eu olhei assim, tá meio diferente. Fui no camarada do marketing, me ajuda a montar um organograma? Ele montou. Fui no RH, montou. Peguei 4 organogramas diferentes. Cheguei no dono do hospital e falei, qual dos 4 aqui é o certo? Porque ele tem que saber. Ele olhou assim, olhou, nenhum dos 4. O que acontece? O organograma, a estrutura, estava na cabeça das pessoas. À medida que ela está na cabeça e não está definido no papel, as pessoas, os funcionários, tomam decisões em função de quem elas acreditam que tem que se reportar. E aí você gera o quê? Você gera bypass de autoridade. O camarada tem um problema na área dele, ele passa um nível que está e vai no nível acima. Ele vai tirar, pegar informações com outro setor que não tem nada a ver com aquele setor dele. Então, quando essa estrutura não está montada e clara, você tem uma série de problemas organizacionais. Uma coisa que é tão simples, sentar e montar um organograma, que o administrador, teoricamente, ele aprende ao longo da faculdade. Montar, e às vezes está montado. Só que a gente vai ver lá que hoje em dia existe uma tendência a um enxugamento, a um achatamento desse organograma. Para quê? Para gerar mais agilidade na empresa, menos problema de comunicação e menos custo também. Exatamente. E aí a gente busca sempre compreender as questões, principalmente quando a gente está falando de um hospital, aquilo que é administrativo e aquilo que está ligado essencialmente à área médica, não pode ter uma muralha no meio. Porque essas pessoas vão se relacionar o tempo todo. E essa muralha é uma das coisas que a gente tenta romper. Porque existe aquela sensação de que ser da área médica é mais importante do que pertencer a qualquer outra área. Só que a empresa, ela é um organismo vivo e ela não pergunta quem é mais importante. No final, a gente vai ter a seguinte situação: clientes satisfeitos, funcionários satisfeitos, lucro, porque é uma razão direta. Se tudo está correndo bem, se você está fazendo a coisa de forma correta, é esse o caminho, não tem outro. Se tiver outro, é porque aconteceu uma hecatombe, né? Ou você vai ter alguém insatisfeito no meio dessa confusão. E se você tiver alguém insatisfeito, o teu lucro vai ser menor. E o que não pode ser comprometido de maneira nenhuma nesse processo é uma palavrinha-chave chamada qualidade. Não dá para brincar com a qualidade. Não dá para ter menos qualidade, se é que a gente pode classificar. Na minha cabeça, a qualidade é algo que ou existe ou não existe. Mais qualidade, menos qualidade, na minha cabeça isso não fecha. Mas, comumente, as pessoas falam dessa forma. Então, eu não posso comprometer a qualidade para aumentar o meu lucro. Em nenhum procedimento eu entendo isso de forma correta. Na saúde, de forma nenhuma, porque esse prejuízo está colocando em risco a vida de alguém. Então, na minha cabeça, não faz o menor sentido. Então, para a gente poder brincar, de poder observar toda a estrutura do hospital, eu tenho que perceber quais são as diferenças. Não tem um setor mais importante. Simplesmente, setores têm características diferentes, mas que todos vão desaguar no mesmo lugar. Né? O sucesso da empresa é entendendo como o sucesso da empresa, o sucesso do funcionário e o sucesso do paciente. Todos alegres e felizes, né? O dono feliz, se for um enorme hospital de capital aberto, enfim, acionistas felizes, não importa. O que importa é que a gente tenha um procedimento todo voltado pensando no foco da operação, pensando no sucesso da operação chamada gestão hospitalar. Eu costumo falar o seguinte, quando você vai trabalhar, não só em hospitais, qualquer negócio, uma recepcionista de um hospital, de uma clínica, ela tem um salário fixo, independente da clínica ou do hospital ter atendido 100, 200 ou 500 pessoas. O salário dela não vai variar.
é fixo, não ganha por produção. E aí você vê muita gente pensando o seguinte, eu já vi em consultório de grande porte de pequeno porte, em Madureira, dentro do Polo 1, onde a recepcionista, a secretária, a médica falou, olha só, pode marcar consulta para sábado, eu vou vir sábado e tal. E aí eu vi a menina da recepção, só viria sábado se tivesse paciente. E os pacientes ligavam, ó, sábado eu não sei se a doutora vai vir não tenho certeza não, porque ela não queria vir sábado. Agora, para ela, beleza, né? Não veio sábado, não trabalhou sábado, só que o gestor tem que conseguir colocar na cabeça do funcionário o seguinte, aquele paciente que não foi lá sábado, será que ele vai na segunda lá ou será que ele vai sábado em outro local? Perder um cliente pode ser importante. Então, eu sempre pensei o seguinte, eu quero que o dono da empresa que eu trabalho, ganhe muito dinheiro. Ganhe muito dinheiro. Que à medida que ele estiver ganhando muito dinheiro, na pior das hipóteses, no ruim, eu continuo empregado, né? Na pior das hipóteses, meu emprego está garantido. Na melhor das hipóteses, pode vir alguma coisinha para mim. A mentalidade de, não, o que eu visto muito, a pessoa usa muito essa frase, eu visto a camisa da empresa. Você vê, são as pessoas vestindo um topzinho, um baby look, né? A camisa mesmo não veste. Ela está querendo trabalhar menos, não está preocupada em que a empresa fature mais. A empresa faturar mais, ter mais pacientes, mais clientes, significa que eu tenho que trabalhar mais, preencher mais ficha, atender mais, ter mais possíveis reclamações. Só que, espera aí, à medida em que a empresa começa a reduzir o faturamento, a primeira coisa que qualquer empresa, independente do segmento, faz é o quê? Reduz gente. Será que você teve a competência de virar para esse funcionário e falar para ele que, olha só, se começar a faturar menos, provavelmente teremos corte. Será que a pessoa visualiza isso ou simplesmente, pô, só tiveram 10 pacientes hoje, que maravilha, trabalhei menos, mas amanhã a agenda tá horrível, amanhã a agenda tem 50, ai meu Deus do céu, vou trabalhar pra caramba. Ótimo que tem 50. Vai continuar precisando de você. Só tiverem 2, 3, pô, de repente nem precisa de secretária, né? 2, 3 por dia, o médico mesmo lá atende, faz a ficha, faz tudo. Então, é essa visão, esse conselho tem que ser conseguido passar para as pessoas. O que não é fácil, porque nós, seres humanos, somos muito resistentes à mudança. Pegar um funcionário da área de saúde ou qualquer outra, chega para ele e fala o seguinte, agora tem um novo procedimento para preencher a ficha aqui. Pô, mas eu sempre fiz assim, né? Nós somos resistentes à mudança. Tirar as pessoas, eu costumo falar, da zona de conforto. Sempre há 10 anos que eu faço assim, agora chegou esse camarada aí, muda tudo. A gente faz muito isso. Fica na nossa zona de conforto, já sei fazer aquilo, não se adapta à mudança, à melhoria, à questão da competitividade, que você vai mudar os seus processos, mudar pessoas, mudar estratégias, em função de quê? Competitividade, cada vez maior, em todos os segmentos. E você conseguir chegar para aquele funcionário e falar com ele para ele mudar a conduta, sair da zona de conforto dele, gente, não tem receita de mágica não tem fórmula, então você muda assim, é só ameaçar o cara, mandar ele embora, ou é só pagar mais, não tem receita, estamos falando de seres humanos. As pessoas têm que ser tratadas de maneira diferente, são as pessoas diferentes. Ter o feeling, essa sensibilidade, chegar e interpretar, entender como que eu tenho que trabalhar, manipular no bom sentido as pessoas que trabalham para mim e comigo, para conseguir fazer com que se atinja o resultado, isso é o que se espera de um gestor, não só da área da saúde, repito, em qualquer segmento. Fazer os funcionários realmente se envolverem, comprarem a ideia, estarem preocupados. Pô, esse mês o faturamento foi baixo. Foi baixo, qual o problema? Meu salário está lá, certinho, igualzinho, esse mês. E mês que vem? Se continuar baixo, será que eu vou ter? Quantas vezes vocês já não deixaram de ir a um determinado médico em função, de repente, de um atendimento ruim de uma secretária? É comum, é muito comum. Você deixa de ir porque a secretária é muito grosseira. O médico, amor, se você vai na secretária porque te trata mal, ou o contrário. Então é importante que realmente
todos estejam envolvidos com essa preocupação com a qualidade, tá? Com o objetivo final realmente de encantar esse cliente. Alguns dados são importantes, né, de programas, né? Se eu for montar um programa, por exemplo, de atenção ao paciente, eu vou montar um programa de consultas externas, se a minha empresa tiver esse foco, analisar toda a estrutura e estratégia do ambulatório. Repito, gente, se a minha instituição couber todas essas áreas. Ambulatório de especialidades médicas, uma área de pronto atendimento, emergência. E é interessante que essas áreas, cada uma delas, ela tem uma legislação específica. Se eu for falar de uma internação, de um pronto atendimento, tem toda uma legislação específica, que não cabe aqui, por causa de estar passando isso agora, mas tem todo um modo de operação específico que esse administrador, além de conhecer da questão da gestão de pessoa, de estratégia, tem que conhecer também dessas especificidades, né, peculiaridades. A área de programa de atenção ao paciente internado, programa de atenção ao paciente cirúrgico, de exames complementares, diagnóstico e tratamento. Então, eu tenho que entender todo esse contexto, né, aí com uma visão mais técnica, para conseguir adaptar as minhas pessoas, os meus funcionários, aqueles que sejam capazes de, dentro dessas áreas, dentro desses programas, desenvolver as atividades, procurando o quê? Dar um atendimento de qualidade. Um paciente que está internado é diferente de um paciente que, de repente, vai fazer um procedimento cirúrgico mais sério ou menos sério. Ou um paciente de pronto atendimento. Ou um paciente que está no ambulatório, simplesmente. Você tem até que saber, olha que interessante, que tipo de profissional, não só tecnicamente, é um enfermeiro que vai estar lá em cada uma dessas unidades, por exemplo, mas não só tecnicamente, mas a pessoa que, de repente, emocionalmente está preparada para estar em cada uma dessas áreas. Aquele camarada que vai conseguir lidar exatamente com, por exemplo, um paciente, sei lá, que é um paciente oncológico, ou uma gestante que vai ter uma criança. Então, eu tenho que saber escolher até o perfil desse profissional, não apenas técnico, não. O enfermeiro é especialista nisso. Mas será que é a melhor pessoa para estar lidando, para estar conversando, para estar dando o primeiro atendimento àquele paciente, né? Que a gente não fala mais paciente, é o cliente realmente? E aí, uma outra fase, né, que a gente tem que entender e deixar bem claro para poder não confundir as coisas, eu tenho um lado do hospital que é o lado do prédio mesmo, né? Aquela coisa, o síndico do prédio. E o prédio tem zilhões de características diferentes, específicas, logicamente, ao que diz respeito ao setor de saúde. Então, entender como funciona esse prédio, a logística desse prédio, a entrada e saída de paciente, local dos elevadores, emergência, tudo isso faz parte dessa composição. Claro que você normalmente vai pegar uma clínica um prédio já construído para ser uma clínica é o melhor dos mundos, mas não é exatamente isso que acontece, não necessariamente. Muitas vezes você vai pegar um prédio, esse prédio já existe, você vai ter que transformar aquele prédio em uma clínica ou em um hospital. Então tem uma série de regulações que têm que ser respeitadas, porque você tem acesso de portas, largura para passar a ambulância, a maca, o tamanho do elevador, que é totalmente diferente do elevador de uma escola, por exemplo. Né? Então, essas características todas têm que ser previamente estudadas para que você possa ofertar efetivamente aquilo que é esperado. E aí, ser compatível com o que nós apresentamos antes. Né? Uma emergência tem uma característica, um local de atendimento, né? Um ambulatório tem uma característica específica, um ambulatório por especialidade, vai atender a outras características. Esse gestor hospitalar, o gestor entendendo não como o médico, mas o gestor administrativo, que espera-se que seja um administrador, ele vai ter que ter conhecimento de todas essas características para que ele possa proporcionar efetivamente um espaço que realmente vá trazer utilidade e uma facilidade no momento lá da gestão. Interessante é que, quando a gente coloca ali, por exemplo, número de acessos externos ao hospital, além dele conhecer a questão legal que existe, ele tem que estar preocupado também com o quê? Bom, você vai no hospital, você tem que ter, espera-se o quê? Que você tenha um local para você parar o carro, né? Porque você está lá com uma pessoa idosa, uma pessoa, mas
A pessoa para na porta, como se for uma emergência, vai lá e entra. Tudo bem. Mas quem vai visitar essa pessoa, se está internada? Vai parar o carro aonde? Questão de marketing, simplesmente. Né? Você trabalhar com o conceito de marketing. Então, eu tenho que conhecer tanto a questão técnica, a questão legal, quanto a questão mercadológica do negócio. Quando a gente fala para um gestor, né, de hospital, um dono de hospital, que esses aspectos ligados a marketing, às vezes, né, porque está concentrado na atividade hospital. Né? Não, eu tenho aqui os melhores médicos, os melhores equipamentos, né? A parte médica está resolvida, mas eu tenho que dar um atendimento para aquelas pessoas que vão estar efetivamente frequentando o hospital. Então é muito comum hoje a gente ver os novos hospitais que são construídos com essa concepção do hospital terem estacionamentos enormes, ou então eles vão comprando as casas do lado para irem transformando as casas em estacionamento, para poder proporcionar esse tipo de conforto e até próprio acesso aos próprios médicos, porque o médico vai chegar e ele vai ter que ter lugar para colocar o carro dele. Né? Imagina um médico chegando às 3 da tarde, ficando 40 minutos procurando vaga para estacionar, com uma fila de pessoas aguardando porque ele marcou o atendimento começando às 3 horas da tarde. Não faz o menor sentido você se atrasar porque ficou procurando vaga, porque perto da clínica não tem onde você parar o carro. Né? E é isso que a gente vê, não em todos, mas, por exemplo, quando eu pego um dono de um hospital, de uma clínica, que normalmente é um médico, e aí ele tem a visão do seguinte: peraí, mas essa área que você está falando para a gente fazer estacionamento, eu faço umas 4 salas ali, cara, para atender. Oh, que maravilha! Mas peraí. Ele está pensando na atividade fim. Ótimo, atividade fim é essa mesmo. Você tem atividade fim e atividade meio. Essa atividade fim. Mas com a preocupação simplesmente de ter mais leitos, de ter mais salas, de ter mais equipamentos, você talvez perca alguns clientes, porque não tem como chegar até lá, não tem onde parar. Então, dar essa visão também de serviço é importante. Em saúde, nós temos chamado ciclo de serviço. O que é o ciclo de serviço? É um negócio muito injusto, inclusive, que fala o seguinte: você entra numa instituição qualquer. Entrei no hospital, recepção, fui super bem atendido, a consulta foi rápida, o médico atencioso, foi tudo maravilhoso. Na hora que eu estou saindo, tinha lá uma porta de vidro, eu não vi, eu meti a cabeça na porta, falei, pô, esse hospital aqui é uma porcaria, porque não bota lá uma faixa para... Foi tudo maravilhoso. Uma fasezinha do processo, uma deu errado, a última. Você sai falando bem, você fala mal. Chega a ser injusto, né? Mas o ciclo de serviço é assim. Se uma fase do processo não for bem feita, você pegar todo o processo e dizer que foi uma porcaria. Então, você tem que saber atuar em todas as áreas, em todos os setores, segmentos. E é o que a gente fala de ter a visão sistêmica. A visão sistêmica é enxergar como que a recepção interfere no faturamento, como que o RH interfere no marketing. Isso é a visão sistêmica. É a visão da empresa como um sistema. O que é um sistema? É um conjunto de partes interagentes, interdependentes. Então, a empresa é um sistema. O corpo humano é um sistema. Né? Tem vários órgãos. Os órgãos eles interagem. Tem um grau de interdependência. Pulmão, coração, tal, eles trocam papo aqui. E a empresa também. As áreas da empresa elas são interagentes. Ter essa visão sistêmica, enxergar a empresa como um todo, é enxergar como que a área X vai interferir na área Y. E aí os gestores das áreas têm que ter essa capacidade também. O que é muito comum é você ver cada um preocupado com a sua área. Estou preocupado com a questão técnica, eu sou médico, estou preocupado com o faturamento, eu estou preocupado e não enxergam que um problema que dê na área X pode interferir na área Y. Isso é que falta, é essa visão do todo. Você tem coisas simples em gestão que se aprende. Por exemplo, uma clínica que faz exame de sangue, fezes, urina e por aí vai, demorava, 7 dias para entregar o exame, os principais concorrentes demoravam 3. Isso é um problema de competitividade, de mercado, de marketing. Fez a empresa perder competitividade. Como é que eu resolvo esse problema? Em administração, simples, eu analiso o processo. Eu pego lá X exames e vou acompanhar o exame. Desde a hora que o paciente chegou para colher o sangue, eu vou lá anotar. Chegou a tal hora, o fulano de tal, o sangue da Nayara chegou, depois de tal hora fui para onde? Então eu vou acompanhar todo o processo. Fluxo do processo. Todo o fluxo, desde a hora que ele chegou até a hora que o paciente foi retirar. Com isso, o que a gente vai fazer? Você vai traçar ações estratégicas para
minimizar o processo. Será que eu precisava sair daqui e ir para ali mesmo? Então você acompanha mesmo. Você vai lá junto com o sangue em todas as fases do processo, marcando o tempo que ele demora em cada área, em cada setor. Com isso você consegue traçar uma ação. Pode ser que você nem consiga chegar naquele tempo padrão. E aí você faz o quê? Tá legal. O meu demora 15, outro demora 10. Pois eu olhei e não tem muito onde mexer. Aí talvez falte o quê? Bom, pessoas. O fluxo está certinho. O problema são as pessoas. Então eu tenho que treinar as pessoas. Não, o fluxo está certinho, as pessoas estão certinhas. Mas falta a máquina que tem ali, é uma máquina X que demora mais tempo para dar resultado. Então, olha só, as áreas que eu falei, eu tenho que olhar, será que eu tenho dinheiro para comprar essa máquina? Será que as pessoas estão treinadas? Será que o fluxo... Eu tenho que conseguir, não é só culpa das pessoas, ou culpa do fluxo, ou culpa da máquina, eu tenho que acompanhar e identificar onde está o problema. E traçar uma ação corretiva, tentar mostrar. Se for comprar uma máquina nova, por exemplo, uma máquina que dê o resultado mais rápido, eu tenho que provar para o dono da empresa. Olha só, nós estamos entregando o resultado do exame em 15 dias. O concorrente entrega em 10. Para isso, tem que ter a máquina X. Custa quanto? Aí você tem que conseguir convencer. É o poder de argumentação. Essa máquina custa 10 mil reais. Pô, 10 mil? Tá louco? Tá, mas 10 mil, vamos aumentar em X o movimento. Esse aumento X em tanto tempo, esse investimento veio de volta. Porque todo mundo quer saber isso. Eu invisto, vou comprar lá o Datashow, compra o que você quiser. Mas em quanto tempo eu tenho retorno desse investimento? Ninguém vai botar a mão no bolso simplesmente para ficar melhor, você ficar mais satisfeito, não. Ele quer verificar quando que ele tem um retorno. E a gente tem que ter essa habilidade, essa competência de mostrar, de provar, matematicamente talvez, como que ele vai ter esse retorno de volta. Então, a análise do processo é essa, do fluxo, uma das áreas que a gente já falou aqui, e olha como ela sistemicamente interfere com o financeiro, com pessoas, com marketing. Estou analisando um processo, operação, e falei de marketing, recursos humanos e finanças nela. E uma coisa importante também é fazer com que as pessoas envolvidas elas saiam da posição de que a crítica está sendo direcionada para a pessoa. Também é uma característica importante desse processo. Tem um negócio que fala o seguinte: todo o nosso sucesso nós colocamos a fatores pessoais. Todo o nosso fracasso nós correlacionamos a fatores externos. Por exemplo, fui promovido porque eu trabalho duro, né? Eu me dedico, fui promovido por causa disso. Fui demitido, meu chefe não gosta de mim. Meus alunos fazem muito isso. Quando ele tira 10, ele fala assim, eu tirei 10. Quando ele tira 12, ele fala assim, você me deu 2. Eu falei, que legal, se for 10, foi você que tirou, se foi 2, foi eu que dei. Então, o ser humano é terrível para esse tipo de coisa. Ele acha que é pessoal, né? Se for tudo bem, foi ele, se foi tudo mal, foi você. Você está pegando no pé dele, você não sabe como fazer. Aí é muito complicado ter esse jogo de cintura, mostrar que ele está errado sem gerar desmotivação. Isso é complicado. Algumas outras áreas, né? Engenharia clínica e manutenção de equipamentos médicos, né? Tinha em Caxias, tinha um camarada que ele queria comprar um hospital, estava fechado, uma clínica, na verdade, de médio porte. E aí o setor de engenharia clínica é muito importante, porque ele ia comprar essa clínica e dentro dessa clínica comprar com tudo, com todos os equipamentos. Então, entender, né? Você tem hoje a figura do engenheiro clínico, né? Então, um grande amigo meu que é engenheiro clínico, trabalha na Fiocruz, e aí você conseguir entender até que ponto todos esses equipamentos estão de acordo, estão atualizados, mantém nível de produtividade, é extremamente complexo. Então, esse administrador ele não precisa saber tudo, não. Ninguém sabe tudo, né? Eu posso não saber, não entendo nada de engenharia clínica, mas eu tenho que saber quem sabe. Eu tenho que conhecer quem sabe. Para quê? Para fazer uma análise se esses equipamentos estão de acordo com o nível de produtividade e competitividade que eu quero, manter a questão da segurança, você muito bem falou. Então, eu tenho que ter essa competência de, se eu não sei fazer, eu tenho que, RH, ter a competência de recrutar e selecionar profissionais que sejam capazes de olhar essa área específica, engenharia clínica, e verificar se essa pessoa vai conseguir dar conta.
É por isso que eu tenho lá a minha descrição de cargos. Na minha descrição de cargos, falando de RH de novo, eu tenho descrito lá todos os requisitos físicos, mentais, que eu preciso do engenheiro clínico. Para esse camarada conseguir analisar esse meu setor, essa minha área. E aí eu tenho questionamentos, né, se existem programas formalmente estruturados de manutenção preventiva, que você vê, não só na área de saúde, vamos falar a verdade, né? Muitas empresas não é preventivo, né? Eu costumo falar que você está com um extintor de incêndio na mão, você espera quebrar para resolver, não é o certo, né? O certo é você ter um modelo preventivo e até você analisar, né, a questão de terceirização, se vale mais a pena você, que muitos hospitais fazem isso hoje com equipamentos, você alugar, em vez de você comprar, porque você alugando tem todo o processo de manutenção por conta de quem você alugou. Então pode ser gerando benefício para a tua organização. Como são feitos esses registros de manutenção, se existe identificação dos serviços terceirizados e o motivo que levou à terceirização. A gente fala de terceirização como algo que, teoricamente, o processo de terceirização é um processo de qualidade superior, porque se o sujeito faz só aquilo, teoricamente, pelo menos ele faz melhor. Se o sujeito faz só exames de sangue, teoricamente faz melhor do que você que faz exame de sangue e o fezes, urina e por aí vai. Então, terceirizar, teoricamente, num primeiro momento, é uma onda que a gente vive hoje em todos os setores, e que, teoricamente, por que eu estou falando toda hora teoricamente? Porque pode ser que, se você não souber escolher bem esse terceirizado, você vai gerar problemas maiores ainda do que se fosse o seu funcionário. Só que tem um detalhe, quem vai responder por esse problema não é o terceiro, é você. Então tem que deixar isso, sabe, tem que ficar muito claro que o cliente ele não quer saber quem você contratou para um determinado serviço, ele vai reclamar com você. Né? A escolha foi sua de buscar esse terceiro. Então tem que ter toda uma padronização, toda uma preocupação, um histórico daquela empresa, verificar com quem é cliente da empresa se realmente o atendimento é adequado ou não, porque uma coisa é o mais barato, outra coisa é o mais adequado. O hospital é vida das pessoas. Então, se vida de uma pessoa não tem preço, não pode ser pelo serviço mais barato, tem que ser pelo serviço mais adequado. É muito comum, né? O cliente vai reclamar, mas meu exame não chegou. Isso acontece, senhor? É porque a empresa terceirizada que entrega o exame é uma empresa que demorou. Eles são lerdos a beça. Mas peraí, eu não comprei com ele, comprei com você. Você botou a culpa no terceirizado. Você tirou, a culpa não é minha, você não vai brigar comigo. Mas eu não fiz negócio com o terceirizado, com a empresa de motoboy, eu fiz negócio com você. Então, até o funcionário ter essa capacidade, né? Ele tira o problema das costas dele. Transferência de responsabilidade, né? Uma outra área interessante, serviço de nutrição dietética, né? Entra um pouquinho dentro da própria, tem questões técnicas aqui, lógico, mas entra um pouquinho, inclusive, na própria questão da hotelaria, que a Nayara falou, que hoje em dia é preocupação de hospitais. A parte de hotelaria, você ter um bom atendimento, você ter todo o layout, né, específico, não só que atenda questões legais, mas também que atenda esse desejo, necessidade, que reduzam a percepção de hospital. Hoje em dia que você quer isso, você quer entrar no hospital e você reduz a visão de estou num hospital. Vocês devem ter ido, eu já fui em vários hospitais, até com pacientes, que você olha assim e fala, pô, aqui eu só sei que eu estou no hospital quando eu saio do lado de fora, porque aqui dentro eu não me sinto no hospital, eu me sinto realmente no hotel, né, por todo o serviço que é oferecido para você. Para tudo na vida tem uma explicação, né? Minha filha é louca por brigadeiro. Isso tem uma explicação. Eu tinha acabado de ter bebê, eu tive bebê, meus 2 filhos nasceram de parto normal, até eu já contei isso para a Alessandra. E eu acabei de ter o bebê, eu só consegui pensar numa coisa. Ela no meu colo, tal, linda, maravilhosa, uma gracinha. Vontade de comer brigadeiro. Eu comentei com a enfermeira. Isso aconteceu 9 horas da noite. Ela nasceu 9 horas em ponto. Dia seguinte de manhã, café da manhã, né? Parto normal, já podia até ir para casa, mas tem que esperar um pouquinho e tal. Meu café da manhã, quando eu olho para o lado, um brigadeiro. Aí a recomendação da enfermeira, olha, seu médico liberou, mas eu, se fosse você, comeria só a metade. Poxa, eu já estava feliz a beça porque tinha conseguido ganhar, totalmente inesperado. Você numa maternidade, acabou de ter um bebê, delira que está com vontade de comer brigadeiro. No teu café da manhã, suquinho, torradinha, café com leite e um brigadeiro. Eu falei, gente, eu estou no céu e não sabia.
Né? Então, quer dizer, são pequenas coisas, mas que trazem um encantamento. E quando eu conto para as minhas amigas, eu engordei 9 quilos em cada gravidez, então 9 quilos não, 6 quilos em cada gravidez. Então eu podia comer quantos brigadeiros eu quisesse. Né? Mas é a delicadeza do processo. E hoje a gente já vem percebendo isso em diversas clínicas, principalmente as perinatal. Né? De você ter, o bebezinho nasceu, imediatamente vai lá a fotinho do bebê e todo o acompanhamento e o nomezinho no quarto, quer dizer, fazer com que aquela mãe, né, que acabou de passar por um sufoco, porque ter bebê não é mole, né? Mas você tem todo um acolhimento em torno do nascimento, em torno da tua felicidade, mesmo quando o bebezinho tem que ficar internado, quer dizer, tem uma atenção diferenciada, olhando para o ser humano que está ali como um ser humano, e não como um objeto, que tem um número, que o médico vai chegar lá, olha, paciente do quarto tal, do leito tal. O paciente do quarto tal, do leito tal, tem nome. Graças a Deus, né? E ao trabalho de muitas pessoas, como eu, o Alessandro e tantos outros, a gente está chegando a essa equação positiva e humana, e não como paciente, quarto tal, leito tal, fatura é tanto. Né? A gente fala muito, né? Os médicos hoje têm uma preocupação muito grande com a própria questão do atendimento. Então, são coisas simples, né? Quando eu vou dar treinamento para médico, sobre atendimento a cliente, atendimento a E paciente, Unimed, a gente faz muito isso. Né? e acontece o seguinte, coisas simples, por exemplo, o paciente ficou lá meia hora esperando, uma hora esperando, ele entrou, o médico olhou no olho, é anemia, daqui eu tô vendo, é anemia. Aí você chega e já, sulfato ferroso, acabou. O paciente sai assim, pô, fiquei uma hora esperando, o doutor nem colocou a mão em mim, mas não precisava mesmo colocar. Mas será que colocar a mão não dá uma imagem, uma percepção do maior acolhimento? Né? Será que isso não gera um diferencial? Será que o fato, quantas e quantas vezes, vários médicos, você vai nele e aí ele está com o computador na frente dele, você está falando que você está sentindo, ele está lá digitando, olhando para o computador, digitando, não olha no seu olho. Mas o cara está preenchendo a ficha ali, está botando as informações, fazendo todo o diagnóstico, mas, cara, olhar no olho. São coisas tão pequenas que são hoje extremamente valorizadas pelo consumidor, pelo cliente. Olhar no olho, paciente. levantar, pelo paciente. Levantar, levar até a porta, são coisas tão pequenas que hoje fazem a diferença. Outras áreas extremamente importantes, farmácia e lavanderia. Né? A área de farmácia eu acho que é fundamental, dependendo do hospital, né? Que você consiga, né? Muita farmácia, você tem lá o estoque da farmácia, aconteceu uma vez no hospital, faz parte do case também, que ficamos um fim de semana inteiro fazendo levantamento lá do estoque de medicamentos, atualizamos, computador, tudo bacaninha. Na terça-feira, eu cheguei na porta lá do dispensário e falei, vem cá, tem, sei lá, dipirona? Aí o camarada foi lá atrás, tem 10. Acabamos fazendo no fim de semana o inventário. Tem azitromicina? Ele foi lá e voltou, tem 30. Falei, olha só, cara, por que você não olha no computador? Eu não confio no computador. Falei, então vamos jogar ele fora. Porque, pera, a gente perdeu um tempão atualizando, você colocando todo o sistema, e aí você tem a tecnologia alimentando os andares, dá baixa direto, né? Prescreveu no andar, dá baixa automático no estoque e tal. Você tem toda uma tecnologia envolvida e o sujeito, por não querer, por não saber, não importa o motivo, ele não quer utilizar aquilo. Então é importante eu conseguir não só obedecer toda a questão legal no que diz respeito à farmácia e tal, mas como conseguir convencer esse funcionário da correta utilização, porque ele vai ganhar tempo, ele incorre em menos erro. Estoque em qualquer lugar é problema. Qualquer segmento, estoque é problema. Né? Então, estoque está certo aonde? Depois você faz um inventário, talvez 2 dias depois está certo. Depois vai ter pequenos erros. Então, o que você não pode é ter um sistema e não confiar nada nele. Está buscando o tempo todo a informação manual. Imagina uma farmácia do tamanho dessa sala, eu tenho toda hora que ir lá no fundo ver se tem o remédio, contar. Um paciente, um pedido por minuto, você vai ficar o tempo todo indo de um lado para o outro. E uma outra área também importante, lavanderia. Né? Você conseguir ter um modelo, dependendo do hospital, lógico,
ter todo um modelo de lavanderia que atenda a sua demanda, né? Vamos pensar num hotel, né, facilitar esse entendimento. Você chega num hotel, estamos falando de hotelaria, e não tem, só não tem lençol. O lençol tem que esperar secar. Tem que esperar. Peraí, como é que é? Eu não posso me internar porque não posso fazer um procedimento porque não tem o lençol, o cobertor, sei lá o que for, para utilizar. E isso implica em custo também. Eu tenho que ter determinado tipo de equipamento que vai conseguir lavar X quilos de roupa, enfim. Eu tenho que conseguir estruturar todo esse setor, se for terceirizado, tem empresa que terceiriza, mas eu tenho que conseguir estruturar todo esse setor para atender a minha demanda. E eu tenho que ter um cálculo de demanda. Quantos pacientes eu atendo, em que momento, há picos de demanda, é por dia, é por mês, é por hora, enfim. Todas essas áreas têm que estar muito em sintonia com recepção, com a área médica, com todos os setores do hospital. Aquilo que a gente falou, a questão da visão sistêmica. Nós falamos de alguns serviços, né, no caso de instalações, serviços prediais, recepção, segurança, transporte, limpeza. Segurança parece uma besteirinha, né, mas hoje, no hospital que funciona 24 horas, por exemplo, né, é fundamental você ter todo um dispositivo, um aparato de segurança que seja segurança, mas parece besteira, mas você tem que fazer a segurança, mas sem ser truculento com o teu cliente. Você às vezes coloca lá uma equipe de segurança, a pessoa chega para ter uma informação, sou eu na recepção que você vê isso, não é comigo não. Espera aí. Aí, a área de pessoas. Esse pessoal, se for terceirizado, tem que ter todo um treinamento para atender também essas pessoas. Então tem que ser a segurança com o atendimento, com a questão de ter um ambiente para o cliente que está chegando. E a atenção, né? Meu filho quebrou o pé no carnaval, e aí aquela coisa, né? Quebra-pé, ele é grande, ele é forte, então, né, eu sozinha com ele, ficou meio confuso, mas assim, foi instantâneo. O segurança me viu descendo do táxi, eu contei até meio, ele estava do meu lado com uma cadeira de rodas. Eu falei, meu Deus, como é que esse moço chegou aqui? Eu falei, gente, que coisa legal. Quer dizer, ele está atento, o trabalho dele transcende a questão específica da segurança, mas ele recebeu um treinamento excelente. Dei os parabéns a ele, fiz questão de deixar, não consegui falar com o diretor do hospital, mas deixei um bilhetinho. Se ele recebeu, eu não sei, se alguém deu importância para isso, eu também não sei, mas eu fiquei assim, boba. Eu falei, nossa, eu estou descendo do táxi, me preocupando em tirar o filhote lá, e de repente, quando eu olho uma cadeira de rodas e um segurança, minha senhora, por gentileza, seu filho já pode ser encaminhado para cá, eu fiquei assim, nossa. Não estava esperando, né? Você não espera esse tipo de coisa. Positiva você não espera. A gente está meio desacreditado, né? A questão de terceirização, se existe atividade a terceirizar, quais são as atividades, quais são os setores que eu devo terceirizar? Qualquer preocupação realmente de qualidade. Passa, por favor, para mim. Central de material esterilizado, né, que é uma outra área que depende da instituição, extremamente importante. E a questão de higiene, de ter cruzamento de infecção, é algo muito importante dentro de hospitais. Então, eu tenho que analisar qual é a composição dessa equipe, né, que serviços eu vou ter de suprimentos, de auxílio, almoxarifado, compras, e como é que essa equipe vai funcionar. A gente sempre frisa muito a questão da pessoa, porque existe um conjunto de regras, legislações específicas que você vai pegar lá, vai dar para aquele funcionário novo, lê isso aqui, central de esterilização é assim que funciona. O cara pega e lê. Isso não tem muito mistério. O grande mistério, a grande dificuldade é saber escolher a pessoa correta para ter nessa central. Treinar essa pessoa comportamentalmente, de maneira comportamental, para que ela consiga fazer isso. Essa é a grande dificuldade. Porque toda a parte legal, de normas, de regras, está resolvido. O camarada ele vai chegar, vai ler e vai conseguir resolver. O restante não. A questão do comportamento, das atitudes, né, você tem que conseguir identificar se aquela pessoa vai ser capaz de fazer aquilo. Área de atenção, vamos falar de direta e de indireta. Né? O que compreende atenção direta ao paciente? Que nós falamos, atividade e fim. Aquilo que a empresa existe, o porquê da existência dela. Vai compreender corpo clínico, enfermagem,
serviço social, médico, nutrição, dietética, farmácia, fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, serviços auxiliares, todos esses setores interligados com um grau de interdependência entre eles, e não só entre eles. Eles têm que ter um grau de interdependência entre também a atenção indireta, que seriam as atividades meio, tudo aquilo que vai auxiliar a que a atividade fim aconteça. Que vai envolver almoxerifado, aí envolve recursos humanos, manutenção predial, engenharia clínica, lavanderia, higienização, segurança, portaria, arquivo, faturamento, contabilidade, finanças, informáticas. Cada uma dessas áreas, tanto direta, tanto da atenção direta quanto da atenção indireta, elas vão ser, você vai pegar e você vai dissecar, você vai subdividir num conjunto de processos, atividades, regulamentações, normas. Cada uma dessas vai ter uma subdivisão, tanto da direta quanto da indireta. E aí você tem que conhecer tanto a parte específica quanto a parte humana. Que, repito, a parte humana eu acho que é a mais complexa, a mais difícil de você conseguir trabalhar. Bem, comentar alguma coisa, Nara? Não, agora não. Bem, a ideia era essa, né? Que a gente queria passar esse panorama bem geral para vocês, né? Pegamos alguns tópicos que nós, claro, desenvolvemos de maneira muito mais profunda no livro, né? Tentando pegar alguns tópicos e tentando sempre pegar a seguinte ideia. O que da área, que eu quero deixar com, talvez, mensagem final é essa, o que da área de gestão, de administração, que realmente envolve as áreas de estudo, né? O que está dentro de RH, de marketing, finanças, de produção, e do processo de planejar, organizar, dirigir e controlar, o que desse grande processo nós podemos adaptar para a área de saúde. O que eu posso pegar de cada área e como é que eu uso na área de saúde, como é que eu uso no hospital, numa clínica, no consultório. Então, a ideia geral que a gente queria passar com o livro para vocês era essa. Vai chegar um momento, e aí esse conteúdo está mais voltado para o livro, que são duas fases que todo procedimento médico chegou hoje, que é da acreditação hospitalar e da humanização hospitalar. À medida que a gente começa a estudar, né, a gente começa a perceber que, nossa, de repente você começa a olhar para o mundo dos hospitais, para o mundo da área médica, voltando já a sua atenção para a qualidade. E aí vem o conceito de acreditação hospitalar. E, por outro lado, de forma bastante até curiosa, o lado da humanização hospitalar, né? Que deveria ser uma coisa óbvia, né? Se eu lido com vida, se eu lido com ser humano, então deveria ser claro como água, uma transparência total e completa que qualquer funcionário de uma clínica, de um hospital, de um consultório, deveria ter intrinsecamente, lá no âmago da sua questão, esse fato que deveria fazer parte desse ser, que é a valorização do ser humano. Só que a gente vai descobrindo que não é bem assim, né? E ao longo desses processos vem uma onda, que nós estamos no topo dessa onda, que é o topo da humanização hospitalar. Ou seja, fazer com que o hospital realmente tenha uma cara mais humana. E aí tem zilhões de pesquisas que não estão citadas nesse livro, você vai fazer parte de um outro material que nós vamos fazer, se Deus quiser esse doutorado deixar, né, que está ligado a essa outra visão de um hospital. E daí as novas características que eles começam a assumir, inclusive começando até pelos uniformes, porque começa a mudar tudo. E no quanto essas mudanças vêm trazendo para os hospitais uma otimização dos seus recursos internos, por exemplo, o uso de muitos medicamentos, né? Todo mundo sabe que quando você tem atenção, amor e carinho, tanto que muitas mães, quando a criança é pequenininha começa a reclamar, estou com dor de cabeça, né? Estou com dor aqui, estou com dor ali. Muitas mães, inclusive eu, cansei de fazer isso. Você pega um pouquinho de água com açúcar, né? Dá água com açúcar, porque pode ser uma manha, pode ser, claro que você não vai insistir com água com açúcar, né? Deu água com açúcar, fez um carinho, não sei o quê, deu uma comidinha, não passou, opa, é um sintoma. A mesma coisa vai acontecer no hospital, né? Essa coisa do carinho, da atenção. Minha mãe, quando internou, eu tinha uma enfermeira que
cantava para a mamãe, a outra queria ler historinha, quer dizer, isso acalma o paciente, faz o paciente se sentir melhor, e é um ser humano, a relação é muito simples, é um ser humano com outro ser humano. Diferentemente de algumas situações que eu também vi, né? Estava no hospital exatamente quando isso aconteceu com a minha mãe, do enfermeiro puxar o lençol debaixo dela para trocar com uma violência absurda. Né? Ela não levantou a perna porque ela estava de preguiça. Ela não levantou a perna porque ela não conseguia levantar. Minha sogra teve o joelho fraturado pela fisioterapeuta-chefe do hospital. Né? Que era a pessoa que estava ali para fazer, ela estava totalmente paralisada, ficou 2 anos totalmente paralisada, só os olhinhos dela que você ouvia cair uma lágrima, ou de repente o olhinho abria, ela ficou 2 anos nesse estado, não conseguia falar, não conseguia nada. Quer dizer, é uma pessoa que nem, se é aquele paciente, quer dizer, não é justificável, mas se é um paciente chato, tem muita gente muito chata também e tal, né, que reclama de tudo, que está sempre de mau humor, mas nem isso, uma pessoa deitada, imóvel. Ela teve o joelho dela quebrado. E o que é pior, ela não notificou. Qual era a prescrição do médico? Fisioterapia todo dia. Imagina, no dia seguinte, de uma fratura no joelho, chegar alguém para fazer fisioterapia no seu joelho. Qual foi a sorte da minha sogra? Nós pagávamos uma enfermeira maravilhosa, uma acompanhante, né? Para ficar com ela. A acompanhante ouviu o barulho, achou o barulho uma coisa esquisita. Momentos depois que a fisioterapeuta saiu do quarto, ela foi verificar e percebeu a expressão do rostinho da minha sogra triste. Muito assim, sabe, com dor, né? Quando ela foi levantar a coberta, ela viu que o joelho estava deste tamanho e roxo. Ela foi notificar. Só que você pensa que a pessoa, que essa profissional aspas, né, notificou alguma coisa, olha, tem que encaminhar essa paciente para fazer uma radiografia, porque pode acontecer qualquer coisa com qualquer pessoa, mas você tem que assumir a responsabilidade daquilo. Nada aconteceu, ou seja, foi uma confusão, né? Aí teve que chamar médico, porque só o médico pode prescrever um remédio para dor, a enfermeira não pode simplesmente dar um remédio para dor, porque ela não sabe que dor é essa, até porque a paciente não fala. No caso dela, não falava, veio a falecer. Mas, quer dizer, sabe, a gente tem que falar de humanização hospitalar? Tem. Né? Tem, porque nem todo mundo que entra para a área de saúde entra porque entendeu que é essa profissão que ele quer seguir. Muitos entram para a área de saúde ou porque não tiveram outras oportunidades e entendem que a área de saúde poderá, bem ou mal, atender melhor a sua expectativa, ou por uma frustração, não conseguir ser médico, então você é enfermeiro, enfim, né? Até porque tem enfermeiros que são enfermeiros mesmo, a pessoa quer ser enfermeiro, né? Que é uma profissão belíssima. E tem muitos que vão fazer, seja lá que área, da área biomédica, que é uma área imensa, mas não exatamente porque tem aquela relação dócil, né? aquela sensação de servir ao outro ser humano. O cara está ali para ganhar dinheiro. Então, isso vai acontecer em qualquer área, na nossa também. Tem gente que vai lá, faz um trabalhinho mais ou menos, o cara quer colocar um dinheirinho no bolso, não está preocupado com as consequências de que isso vai trazer efetivamente para a empresa. Ou seja, a gente está falando da qualidade do ser humano, que está por detrás da qualidade do profissional, porque o ser humano vem primeiro. Você nasceu ser humano. Se você vai ser engenheiro, fisioterapeuta, administrador, advogado, isso aí é uma outra questão. Quer dizer, a gente está falando da qualidade do ser humano que está ali. E é essa qualidade do ser humano que tem que ser trabalhada para que ele possa efetivamente ser um bom qualquer outra coisa. Um bom profissional, um bom pai, um bom companheiro, um bom amigo, um bom qualquer coisa. E isso está faltando um pouquinho e a gente vai precisar resgatar. E independente da área em que a gente queira atuar, cada um de nós aqui nesta sala, neste prédio, neste planeta, vai ter que tentar sensibilizar o outro, porque parece que tem um gap entre nós e o outro. E a gente tem que ficar ativando isso todo dia. Né? Até lembrando, olha, não gostaria que acontecesse comigo, então eu não vou fazer com você. Até essas pequenas coisas que a gente aprendeu quando era criança, pelo menos quando a gente era criança, a gente tinha pai e mãe, todo mundo aqui, para dar esse tipo de educação. Hoje em dia, eu não sei mais, né? Como é que tá? Porque pai e mãe trabalham, a criança fica na escola e ela tem o pai e mãe ensinam uma coisa, a escola tem uma semana inteirinha para deseducar e você tem o final de semana inteirinho para fazer uma nova lavagem cerebral, né? Mas a coisa vai fluindo, só que tem que ter freio. A gente não pode esquecer nunca que por detrás de qualquer processo, seja de gestão hospitalar, seja de engenharia, seja de direito, seja de qualquer coisa, tem gente envolvida. E a gente está aqui para tentar resgatar isso. Sensibilizar as pessoas para que elas percebam esse lado humano da empresa.
nesse momento, a gente está falando de gestão hospitalar, que eu acho que é o mais grave, né? Porque são pessoas que vêm da área de saúde. Mas é um trabalho que tem que ser trabalho de formiguinha e eu espero que a gente tenha conseguido passar de alguma forma bem positiva isso para vocês. Acho que a palavra, se a gente pudesse fechar agora, é empatia, né? É se Exatamente. colocar no lugar do outro, né? Eu acho que se todo mundo conseguisse fazer isso, né? Se colocar no lugar do outro, independente de ser médico, enfermeiro, administrador, tudo que seja, se conseguisse colocar no lugar do outro, eu gostaria de fazer o que estão fazendo comigo, dessa maneira, dessa forma, eu acho que seria um mundo um pouco melhor, né? Situações um pouco melhores, né? E uma convivência entre as pessoas melhor, né? Nossa ideia era só realmente plantar essa sementinha, né? Assim, não dá para a gente ficar explanando muito, mas plantar essa sementinha para reflexão. O que a gente comentou, discutiu, que os colegas muito bem colocaram, né? O que a gente pode colocar em prática, o que dá para a gente fazer da nossa parte, para a gente refletir um pouquinho sobre isso e tentar melhorar a saúde, que na verdade todos, direto ou indiretamente, somos usuários do sistema de saúde, seja privado, seja público, vamos precisar. Mas você fala assim, o público não vou precisar. Você que pensa, né? Você bate com o carro, você fala assim, tu vai primeiro para o hospital público, depois que você vai lá para o teu plano de saúde, vai lá para a DOR, mas você vai de cara para o hospital público e como fazer que esse hospital se torne melhor, né? Com que um momento ruim não se torne pior do que está sendo, né? Muito obrigada pela presença de todos, pela participação de vocês. Foi muito bom estar aqui. Eu espero que a gente possa, né, de alguma forma, se reencontrar e que a gente tenha contribuído de alguma forma para trazer uma luzinha aí, uma oportunidade de carreira, enfim, nesse campo profissional tão vasto e tão carente de administradores. Muito obrigada a todos vocês.